esse estilo que eu faço de tirar dúvidas e fazer uma coisa mais teórica da aula de poses, eu chamo de mentoria, porque é uma coisa que vale bastante a pena, assim, eu percebo que as meninas têm bastante dúvidas que não dá para ser tirada durante a aula de pose, né? Porque a aula de pose em si a gente ensina a posar, né? Mas não ensina, por exemplo, às vezes a postura no palco, às vezes não ensina qual é a melhor maneira de chamar uma atenção do árbitro, como que eu devo me posicionar quando eles me colocam no fundo, né, na lateral, eu devo relaxar, não devo, então eu tô ali na linha de frente, que eu não devo fazer, então o que eu É as minhas preciso perguntas. fazer, não é? São as suas dúvidas. Então, essas coisas, às vezes, a gente não consegue passar no dia que a gente está ensaiando pose, porque eu fico preocupada em ensinar pose, né? Sim. E aí, às vezes, a pessoa ela ainda continua insegura, ela ainda tem medo de errar, às vezes ela sente vergonha, porque ela fala, será que estou fazendo certo, né? E não sana, né, aquela necessidade que as pessoas têm. Então, a ideia mesmo é fazer com que a pessoa se sinta preparada para fazer uma apresentação bonita, né? Consiga impressionar os árbitros e consiga também apresentar seus pontos fortes e fracos no palco e assim ganhar a competição, tá? Eu vou então compartilhar minha tela com você para a gente dar uma olhadinha como é que foi a minha última apresentação e eu vou pegar a minha apresentação de setembro que eu fiz o Olímpia, tá? E aí no Olímpia eu não fui nem classificada na top 5, só para você ter uma ideia. Deixa eu pegar aqui. Ó, então primeiro, deixa eu ver se é essa. Então eu mudei o meu desfile, tá? A maneira como eu desfilo. Eu mudei a posição do meu pé na pose de frente. A minha transição eu também mudei. Na hora que eu viro, eu faço uma pose outra diferente para valorizar meus ombros, aproveitar que ele ficou grande. Sim. E aí eu tenho também, peraí, agora, a apresentação do Mister Olímpia, que eu participei em setembro do ano passado, onde eu nem me classifiquei. Ó a diferença do desfile. O abdômen jogado para frente. Os meus ombros, eles estão tortos nessa pose. Minha pose de costas, eu tô muito inclinada para frente. E aí eu termino novamente torta aqui, ó. Tá vendo? Sim. Então vamos voltar só para eu apontei os defeitos dessa, né? Então aqui para ele de novo. Ó o meu desfile como que eu vou entrar. Abdômen para dentro. Aqui eu já tô reta. Meu braço ele fez um movimento maior e mais leve. Meu tronco ele Sim. ficou um pouquinho mais reto. Voltei. Aí eu fiz uma pose onde eu não fiquei torta de novo, tá vendo? Fiz a Sim. parte final. E aí, E você tá eu maior, queria né? só... Tô maior, com certeza, mudou bastante o shape. E aí eu queria te mostrar uma outra apresentação que eu fiz no começo do ano, que foi onde eu competi no ABC. Foi uma apresentação individual um pouquinho mais longa, e é onde o pessoal pergunta, né? Nossa, mas por que que essa apresentação foi mais longa? Por que que você entrou mais devagar? Por que que foi tudo mais demorado? Quer ver? Peraí. Bom, aqui já dá para perceber, é que tá no Zoom essa live que eu gravei. Mas olha a Uhum. diferença. Eu fiz uma pausa atrás, saí para o desfile. O meu desfile estava muito ruim nessa apresentação, mas tudo bem. O desfile é uma coisa que me preocupa. Não é nem tipo, sabe? Tipo, nesse sentido de ser mais sensual e tipo, modelo Aham, mesmo, né? aham. Essa aqui foi minha segunda apresentação, mas a minha primeira apresentação desse dia, eu achei que tinha pego certo. O que eu fiz? Deixa eu parar aqui um pouquinho a coisa. O que eu fiz? Na minha primeira apresentação, eu fui na frente, virei de costas, caminhei até o fundo do palco, voltei. Nesse dia, eu tinha menos atletas no palco, né?
Então, era um campeonato que estava com um tempo bom, assim, não estava atrasado. E quando o campeonato está desse jeito, a gente consegue entrar com mais calma. Os árbitros, eles conseguem ter mais paciência de ver a gente, porque o campeonato está dentro do horário e são menos atletas para avaliar. Então, eu sabendo disso, eu sempre tenho um desfile mais longo e um desfile mais curto. Então, quando eu fui para São Bernardo, eu já imaginava, em São Bernardo, não, Santo André, não foi em São Bernardo, eu já imaginava, que eu ia ter esse tempo. Então, eu já tinha mais ou menos um desfile mais longo na minha cabeça. Quando eu fui para o Sim. Arnold, eu sei que é um campeonato maior, onde tem mais atletas, sempre dá uma atrasadinha, então eu já sabia que o meu desfile ia ter que ser mais curto, mas de qualquer forma eu tinha já um desfile longo na minha cabeça. Se desse, eu ia fazer o longo. Então lá na hora, eu sempre treino com as meninas uma apresentação individual, né, mais básica. Quando a menina ela evolui rápido, eu consigo fazer um desfile longo, um desfile curto para a menina também. Eu falo, ó, se pedir de tal forma, é esse jeito. Se tiver sem tempo, é esse outro jeito, entendeu? Então, é muito importante a atleta saber se ela tem tempo para desfile, porque se ela não tiver, o caminhar dela tem que ser um pouquinho mais acelerado, ela vai ter que demorar menos tempo em cada pose e fazer menos poses, entendeu? É engraçado que eu vi meninas que não conseguiram terminar o desfile no Arnold, sabe? Porque, Tipo, muito e fica feio o árbitro te tirar do palco. Além de você ficar nervosa, porque você fala, meu, não terminei de fazer, é feio para quem tá assistindo, pro telespectador, entendeu? o Parece que você árbitro dá errou. licença. Sim, É, ele falou passo 4. exato. Então, até o árbitro central, nesse dia, ele foi lá no fundo, eu já tinha até me apresentado, ele foi lá no fundo, deu maior bronca. Ele falou assim, olha só, quem quer se tornar profissional tem que saber posar rápido, tem que saber entrar na pose rápido. Quanto menos pose você fizer lá, menos eu vou enxergar os seus defeitos. Entende? Só que assim, querendo acelerar o campeonato, né? Então ele precisou ir lá atrás e falar assim, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer esse negócio rápido, porque as meninas não estavam entendendo que é um campeonato dinâmico, entendeu? Então é super importante, assim, porque aí o árbitro ele não fica nervoso, ele fica feliz em te ver, e aí fica tudo certo, né? Então, querendo ou não, é uma coisa que você acaba pontuando aí também com o árbitro, tá? Me fala suas dúvidas. Tá. A primeira dúvida é essa questão de ter que estar na pose. Tem que estar na pose o tempo inteiro, até quando você não está no centro do palco. Você tem que estar na pose o tempo inteiro. A partir do momento que você saiu do backstage, que chamou teu nome, você tem que estar na pose. Porque que acontece? Você, mesmo que você, vamos supor, você fez sua apresentação individual e te chamaram para a linha diagonal, para as outras atletas fazerem as delas e irem para a linha diagonal até todas as atletas entrarem. Mesmo quando você está na linha diagonal, você ainda está sendo julgada, entendeu? Então é importante estar sempre sorrindo, é importante manter a pose armada. Aí, assim, quando você está na linha diagonal, é difícil você ficar dura em estátua, né? Porque cansa. Então, o máximo que você pode fazer é se condicionar o máximo possível para que você se mexa o menos possível, mas cansou, muda um pouco de pose, entendeu? No máximo, assim, umas 3 vezes você vai mudar de pose, mas não ficar assim o tempo todo. Eu acabei de fazer uma publicação, inclusive, no Instagram, de um Reels falando, né? Um dos erros da atleta é ficar se mexendo o tempo todo. Ficar se mexendo o tempo todo, o árbitro deixa de ver a pose, porque ele não consegue avaliar uma pose que tá o tempo todo assim. Não Ele consegue fica ver meio ombro. assim. Ficar pegando coisa que não tem nada maior pra você pegar. Então, fica tranquilo, né? Arma a pose e fica. Um dos ensaios de pose também é você ficar o mais tempo possível na pose. Então, é você chegar na frente do espelho, vou montar minha pose de frente, põe o cronômetro e tuf. Deixa eu ver quanto tempo eu fico. Tem confronto que demora. Ó, o meu confronto no Arnold na Open e o meu confronto no Overall foram demorados. Não foi um confronto rápido, porque os árbitros, eles estavam na dúvida na Open, nas outras meninas, eles estavam na dúvida quem ia ser top 2, top 3, top 4, top 5. Então, eles giraram as meninas o tempo inteiro do meu lado. Então, eles ficaram com muita dúvida. Eles não tinham dúvida que eu era top 1, porque eles me colocaram no centro e me deixaram lá. Só que eu precisei segurar minha pose, porque se eu desmonto a pose, ele olha o top 2 e fala, não, mas aquela menina tá muito bem. E não é que eu não tô bem, é porque eu desmontei minha pose. Aí ele vai e me troca de lugar. Entendeu? Então eu tive que me manter lá a classe bonitona, parada, para que eles não tivessem dúvida que eu seria top 1. Então, assim, eles me mexeram uma vez só.
Aí eu fiquei lá, dura, que nem uma estátua, enquanto o povo tava lá, né? Tipo, trocando de lugar, descansa, relaxa e posa. Sim, sim. Outra coisa, não tem uma pose. Você já respondeu a minha outra pergunta, que eu ia perguntar se tinha uma pose de descanso, assim, tipo, uma pose para você ficar, mas você já disse que tem que ficar na Não pose o tempo tem. inteiro. A pose tem. É. Assim, ó, por exemplo, tem gente que tem mais facilidade em fazer a pose de frente com uma perna na frente da outra, né? Acho que até uma vez você me perguntou, como que é a pose? Por que cada uma fica de um jeito, né? Aí, Tem vários tipos de pose de frente. Então, assim, eu tenho a pose de frente, onde os pés eles ficam paralelos na lateral, né? Então, os dois virados para o lado e você só vira o tronco. E eu tenho a pose de frente, onde fica um pé na frente e o outro atrás. Entendeu? E aí que é a minha pose final ali do desfile, quer ver? Ó? Eu tenho essas duas poses. Eu vou compartilhar de novo, só para ficar mais claro. Ó, essa é uma pose de frente. Essa é outra pose de frente, tá vendo? Um pé na frente e outro atrás. Você conseguiu ver? Ó, essa é uma pose de frente. Um pé na frente e outro atrás. Tem gente que acha mais fácil ficar assim. Então, a pessoa fica nessa pose ali na lateral. Tem gente que acha mais fácil ficar assim. E aí fica nessa pose. Eu não acho que a pessoa tem que ficar no mais confortável. Eu acho que a pessoa ela tem que ficar no que ela mostra o melhor shape dela. Entendeu? Só que assim, por exemplo, se eu vou para a diagonal de lá, né, de lá, e os árbitros estão me vendo daqui, eu vou apresentar essa pose que está aqui na tela. Por quê? Porque eu estou mostrando a minha linha de cintura. Se eu estou na pose do outro lado do palco, se eu estou né, na diagonal do outro lado do palco, aí eu apresento essa daqui, ó. cara, Essa tipo, é daqui. uma. Entendeu? Porque se eu mostro essa pose do lado de lá do palco, eu fico quase que de costas pro árbitro. Entendeu? Eu fico muito de lado, quase de costas. Só que essa pose de lá, pensa que minha cara tá vindo assim, ó. Você entende que, ó, da onde eu tô aqui? Imagina que o árbitro tá para cá. Ó, a minha visão tá daqui para cá, certo? Então ele tá me vendo de frente, inclusive a minha cintura. Quando eu tô na outra pose, se eu tô na diagonal de lá, aqui. Se eu tô na diagonal de lá, tá vendo que meu rosto tá virado para cá? Então, É o árbitro verdade. ele tá aqui. Então, eu faço essa pose. Então, depende da diagonal que eu tô, eu faço uma pose ou outra, entendeu? Agora, se você tá ali na linha de frente, né, já fazendo o confronto, e você tá no centro do palco, tanto faz, e você vai pegar a pose que mais te valoriza. Agora, se você está na ponta de lá do palco, tem que ser essa. Se está na ponta de lá do palco, tem que ser a outra. Entendeu? Ou então você faz essa do lado de lá, só que você não vai ficar certinha na linha, você vai virar na diagonal assim, para o árbitro te ver de frente. Entendeu? A mesma Sim. coisa, se você quiser fazer a outra pose e estiver do lado de lá, você vira na diagonal da linha, para o árbitro te ver de frente. É engraçado, porque nessa pose, que seria a pose meio que de lado que as meninas fazem, você já percebeu que elas não. Tem algumas meninas que não viram o tronco para frente. Elas ficam de lado. Então, e é ruim isso para elas, porque assim, primeiro porque assim, o tronco ele não tem que estar totalmente virado para frente. Você está vendo que esse meu ombro ele ainda está um pouquinho para trás. Seria uns 85% virado para frente, porque 15% do meu tronco está para trás. Porque se eu virar totalmente de frente, eu perco a linha de cintura. Sim. Então eu fico numa diagonal praticamente em 85% virada para frente. Entendeu? E outra coisa também, quando você está na pose de costas, por exemplo, aqui, ó, pose de costas, eu estou no centro do palco, o árbitro está me vendo exatamente aqui, ó, de frente para a tela do computador. Só que se você está na pose de costas, só que você está na linha de lá, então vamos supor, o árbitro está aqui, você tem que fazer uma viradinha assim, ó, se o árbitro está aqui, né, para o árbitro conseguir te ver de costas. Sim. Senão ele vai ver só a lateral do teu glúteo, ele não vai ver o teu glúteo. Então você faz uma diagonalzinha assim, ó, para o árbitro tá para cá, se você tiver de frente, você fica igual eu tô aqui. Entende? Ó, você consegue ver, deixa eu passar um pouquinho para cima. Ó, pronto. Você consegue ver que tem um quadrado aqui, onde eu tô pisando? Sim. Esse é o centro do palco. É exatamente aqui onde o árbitro te vê melhor. Daqui para cá, você já vai ter que ir fazendo
uma viradinha pro árbitro. Ou se você tiver para cá, você tem que virar para cá. Entendeu? Tanto na pose de frente quanto na pose de costas. Entendi. Tá? O que mais? Outra coisa, essa já da... tinha mais uma questão. Como que você sabe se você tá torta ou não? Igual você falou assim, tá vendo que aqui eu entrei torta? Aí eu falei assim, tá, mas e agora? Como que você sabe se tá ok? Tá certo que tem uma consciência corporal, mas, tipo, então, como? Naquele campeonato, como eu tava pequena, eu tava fazendo uma força maior para esse ombro aqui aparecer. E eu preferi deixar ele mais alto do que o de lá, do que ele simplesmente sumir na minha pose. Se eu deixasse ele na mesma linha, como eu tenho esse ombro operado e esse não, se eu deixasse ele na mesma linha, ele quase não faz a voltinha. Então eu fazia assim, ó, para ele fazer, tá vendo? Ó? Sim. Entende? Entendi. Não sei se você consegue. Ó, tipo assim, ó, se eu deixar ele na mesma linha aqui assim, ele some. Se eu fizer assim, ele aparece mais. Então, foi meio que proposital, mas assim, não ficou bonito. De qualquer forma, era melhor ter deixado sem a voltinha, sem ombro, do que torta. E a posição da mão também influencia muito. Se você sobe muito a mão, o ombro sobe, não tem como você descer o ombro. Então, se você deixar a mão mais pertinho aqui da linha do biquíni, aí o seu ombro fica reto junto com esse, entendeu? Se você sobe, não... tipo, é difícil você posicionar. Sim, sim. Mas é a questão de você estar torta, não vai ser consciência corporal mesmo. E treinar bastante. Você treina, você fala, putz, tô ficando torta, deixa eu me ajeitar. E aí você começa a se ajeitar e começa a ficar normal quando você se ajeita. Porque quando você se ajeita, você fala assim, nossa, parece que eu tô esquisita. Aí parece que você tá torta mesmo. Aí você tá se olhando no espelho, você fala, não, eu tô reta. Só que aí depois que você acostuma, né, cria consciência corporal naquele posicionamento de braço e de ombro, aí o seu corpo entende que aquele é o jeito certo. E aí quando você estiver torta, ele vai falar, não, tá torta, ajeita, entendeu? Mas uma pergunta, respiração. Eu vi algumas meninas fazendo vácuo, tipo, só que fica aquela costela feia, né, tipo... É pra muito fora. ruim fazer vácuo, porque eles não gostam da costela aparecendo. Você tem que parecer saudável. Então, se tem algum osso seu aparecendo, não é saudável, né? A respiração, ela tem que ser feita pelo pulmão e não pelo diafragma. E aí, por conta do pulmão ele ser um pouquinho mais curto, menos, né, elástico, você faz uma respiração mais curta por aqui. É um pouco mais cansativo do que você encher o diafragma, do que você encher o pulmão. Claro que é. Só que você se acostuma com isso. Então, quando você respira por aqui, só o seu peito que expande, vai fazer assim, ó. E o seu abdômen fica intacto. Entendeu? Agora, se você tenta respirar pelo diafragma, é péssimo, porque você não consegue. O seu abdômen ele vai para frente, não tem como. Como que você enche uma bexiga sem fazer ela mudar de formato? Você vai encher a bexiga, ela vai mudar de formato. Então, você vai encher o diafragma, vai mudar de formato essa região do seu corpo. Não tem como. Agora, se você respira por aqui, não tem problema. Entendeu? Muito pelo contrário. Você inspirou, aumenta a sua caixa torácica. Você expirou, diminui. Então, você fica fazendo esse movimento de enche e solta a caixa torácica, entendeu? Então, tenta fazer a respiração sempre por aqui, ao invés de fazer pelo diafragma. Tá. Você é treino também. Porque na hora... Na hora você não tá pensando onde você tá respirando, entendeu? Tipo, de tanto que eu treino dessa forma, acaba ficando automático, isso é involuntário. Entendi. Seria interessante usar, não sei, tipo, no momento que você tá mais cansada, tipo, no treino, usar uma respiração assim, não sei, para te dar mais resistência, sei lá, não sei, na hora do treino mesmo, para você conseguir... É que às vezes eu tô treinando, eu percebo que eu solto pode ser também que atrapalhe o seu treino, né? Porque daí, tudo bem, você ganha resistência pulmonar, só que você
O seu treino não rende, porque aí você fica mais cansada para treinar, entendeu? O ideal seria você treinar isso no momento de pose mesmo. Vai seus 10 minutinhos por dia, todo dia na frente do espelho, assim, só encaixando pose. Você tem que, assim, ó, o que eu costumo falar para as pessoas é treinar todo dia, 5, 10 minutos na frente do espelho, encaixar a sua pose, porque o seu corpo ele muda toda hora, o tempo inteiro, a gente que é atleta, né? Principalmente quando tá em preparação. Então tem dia que uma pose fica bonita, no outro dia essa pose já não tá mais bonita. Então é importante você avaliar todos os dias o seu corpo. Entendeu? Para mim, eu falo, o atleta é aquele que acorda, sobe na balança, olha no espelho e vai escovar o dente. Entendeu? Olha no espelho, pose e vai escovar o dente. Se não faz esse ritual, alguma coisa de errado tá, entendeu? Então, faz lá 5, 10 minutinhos na frente do espelho, já aproveita para treinar essa respiração. E aí depois você tira um dia na semana para de fato treinar pose, que é o seu desfile, que são as transições, entendeu? Para isso ficar cada vez mais fluido. Eu não fico pensando, ai, qual que é a pose que eu faço agora? Ai, agora eu viro. Ai, será que tá bom aqui? Agora eu, tipo, tá... é automático, entendeu? Eu não fico pensando no que eu tô fazendo. E quando eu comparo, por exemplo, eu pego uma aula que eu faço, assim, um treino meu de pose, e comparo com o meu dia, tá exatamente igual. Mesma coisa, mesmo tempo, mesmo tudo. Quanto às simetrias, você falou do ombro, né? Que você tem tipo, uma diferença dos dois. Você mostra os dois lados ou você tipo, posa de um lado só? Eu só poso de um lado só. Já ouviu dizer, a gente fala assim, atleta que é bom, posa dos dois lados. Eu falo, atleta que é bom, posa, sabe qual que é o seu melhor lado, apresenta o seu melhor lado e ganha um campeonato. Entendeu? Não existe que você, tipo, mostre os dois lados, no caso. É porque não tem necessidade, a nossa categoria não precisa mostrar. Entendeu? Tem categoria que precisa fazer quarto de voltas e a menina precisa ser boa dos dois lados. Mas a nossa categoria não exige isso. Então eu não preciso ser boa dos dois lados. Eu posso esconder um lado, não tem problema nenhum. É que vamos supor, não sei, chegou uma pessoa que mostrou os dois lados, né? Não sei. Não sei se isso Não, dá. Não, né? não. Um ponto. Não vai apontar, ai, nossa, como ela é simétrica dos dois lados, a outra nem mostrou. Será que ela tem alguma simetria? Isso nem passa na cabeça do árbitro. Não, a outra foi inteligente de não mostrar a simetria. Tipo, aí eu É, tinha essa preocupação quanto ao meu quadríceps, né? Tipo, que um é maior que o outro. fica tranquila. Você não vai posar com os dois paralelos, então você não vai mostrar que um quadríceps é mais forte do que o outro. Sim. O quadríceps não está sendo nem avaliado, se você quer saber. Se pudesse, a biquíni subiria de bermuda, mas como tem que mostrar o glúteo, não pode, né? Mas o seu quadríceps, ele não está sendo avaliado, então fica tranquila. Tá. Quanto ao salto, tipo, vamos supor, no meu caso, eu já uso salto, tipo, às vezes no final de semana, mas para quem não usa salto, tipo, como é que funciona isso? Que dica que meio que você daria, tipo, pra pessoa, não sei, tipo, pegar mais segurança, usar salto na hora Essa é a da... pessoa que ela vai ter que usar salto todo dia, 10 minutos por dia, treinando pose. Por exemplo, eu treino pose descalça todo dia. Só no dia que eu falo, bom, sábado é meu dia de treinar pose, então eu levo meu salto. Mas durante a semana eu fico descalça. Essa pessoa que não tem costume de usar salto, esses 5, 10 minutos por dia, ela vai colocar o salto dela e ela vai ficar em cima do salto. Porque a pessoa que não tem segurança de usar salto, que não tem costume de usar salto, a hora que ela monta no salto, o pé treme assim, porque parece que a parte proprioceptora dela não está acostumada a ficar nessa posição. Então, fica sambando assim o pé em cima da plataforma, sabe? É um pouco engraçado isso. Então, imagina essa pessoa posando com isso aqui tremendo, com a base dela tremendo. Não dá, né? Então, ela vai ter que todo dia ficar lá posando em cima do salto. E tem um salto, eu vejo que a maioria posa com um salto, tipo, aquele transparente. Mas pode posar com qualquer salto, assim, não tem nenhum Pode usar problema? qualquer salto. É que, assim, o salto transparente, ele te deixa mais longilínea. Porque, assim, quando a gente usa, por exemplo, o salto de uma cor... Peraí, apareceu uma mensagem aqui. Quando a gente usa um salto de uma cor, ele meio que divide o meu corpo. Então, o salto tá aqui, aí o tronco começa aqui, porque tem a linha do biquíni, e ele termina aqui, porque aí já começa a cabeça. Então, ele te deixa mais curta. Quando você usa um salto que é incolor, você não sabe onde começa a base. Fica numa ilusão de ótica que você não entende onde começa a base. Então, parece que a sua base, ela tá lá de baixo e tá muito comprida. Entendeu?
É que eu vi também algumas minhas no Arnold, uma tava com o salto, tipo, mais chamativo, outra tava com... Tipo, não era todas que estavam com o salto, tipo, transparentezinho, ó lá. Uhum. Isso, tem algum salto mais confortável, alguma coisa do tipo? É, o salto mais confortável é o que já é o que as meninas normalmente usam, que tem uma plataforminha na frente, porque quanto menos plataforma tem, mais o seu pé vai ficar assim, né? Se ele tem uma plataforma, dá aquela ilusão que o pé já fica assim e você ainda tá em cima do salto, então você não fica com ele totalmente Ah, curvado, sim. né? Então ele fica mais retinho e fica mais tranquilo. Mas assim, ó, sinceramente, quando eu tô no backstage, eu tiro o salto, eu vejo as meninas andando de salto para lá e para cá. Cara, isso incha a perna. Usar salto incha a perna, porque dificulta retorno venoso. Então, eu fico com a perna mais inchada. Fica no backstage, tira o seu salto, põe a perninha para cima, que vai ficar maravilhoso. Agora as meninas ficam para lá e para cá, tirando foto de salto. Tanto é que eu tenho um vídeo que eu postei no meu Instagram que eu tô sem salto. Falo, nossa, a maloqueira. Mas não é, porque eu tava descansando minha perna e a menina falou, posso fazer um vídeo seu? Eu falei, pode. E eu tava sem salto, eu fiquei sem salto. Entendeu? Sim. A galera fica no salto para acostumar de última hora. É, de última hora não vai resolver, e fica toda retida lá em cima do salto. Mas isso é uma boa dica, porque eu achei que as meninas ficavam. Era o que falavam para mim. Você tá preparada para ficar no salto, não sei quanto tempo. Tipo, eu falei, ué, mas você tem que ficar com o salto, tipo o dia inteiro? Não, Eu acho que esse tamanho. tira seu salto. Saiu do palco, tira o salto, deixa ali do ladinho, deita, põe a perninha para cima, que é a melhor coisa que você tem para fazer. Descansa. Quando estiver entrando de novo a categoria da sua frente, aí você começa a se mexer, vê se está com vontade de fazer um xixizinho, vai no banheiro. Tenta fazer um xixi sempre antes de subir no palco, para não te dar vontade na hora daquele xixi do nervoso. E aí, se manchar a tinta, já dá aquele retoquezinho também, já fica meio que de pé sem salto. A hora que eles chamarem as biquínis para aquecer, põe o salto. E é assim, eles chamam as biquíni para aquecer como se você já fosse entrar no palco. Vamos, 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 a biquíni tá aquecendo, a biquíni. Gente, até biquíni aquecer, até perfilar, até premiar outras. Calma. Você põe seu saltinho, tranquila, que ninguém vai entrar sem você, se você estiver por ali perto. Põe teu salto, aquece bonitinha, e aí que você vai entrar. Tá, entendi. Tá bom? Acho que eram essas minhas dúvidas. Acho que deve ser a dúvida de todo mundo. Ah, então tá. Uma coisa, não sei se eu esqueci de perguntar agora. Eu acho que é basicamente isso mesmo. A gente até falou um pouquinho do backstage, que é interessante falar. E acho que é isso. Daí, sábado, então, a gente marcou às 3 da tarde? Isso, às 15. Às Tá 15, isso bom, mesmo. então. E aí a gente faz a aula mesmo de pose para ver como que você tá posando e eu corrijo mais algumas coisas de você, tá bom? Beleza. Então tá, obrigada. Beijo e bom dia.